Hoje eu tenho para você 7 plantinhas floríferas de pequeno porte. Olha que linda, gente. Isso daqui, ó, é um exemplar só. É uma única muda que eu plantei aqui. Tá cheia de flores há bastante tempo já, há alguns meses, e pretende, né, ela tá prometendo continuar assim ainda. É a Angelônia. A Angelônia você encontra mudas para comprar em viveiros, tá? Floriculturas. E de repente, se não tiver, você pode pedir para eles fazerem pedido. Ela é uma plantinha super delicada, de pequeno porte e florífera, né? Igual as outras 6 que eu vou mostrar para vocês aqui também como opções. E eu sei que você quer saber se ela é de sol, se ela é de região de clima quente, se ela gosta de regas, né? Como é que é o substrato dela, se precisa adubar ela. Ela é uma plantinha nativa do Brasil e por isso ela é muito resistente ao nosso clima quente, tá? E o substrato para ela é um substrato rico em matéria orgânica. Ela não é uma planta muito exigente, não. E sol pleno, gente, ela é uma planta para você cultivar no sol. Ela precisa de sol. Aliás, geralmente as plantas que produzem flores, salvo raras exceções, elas gostam de sol mesmo, seja um sol parcial ou um sol pleno, como é o caso da nossa Angelônia. Ela também pode ser cultivada em vaso, sim, né? De preferência um vaso grande que dê espaço para as raízes dela se desenvolver e a parte, né, exterior da terra aí, né, da planta se desenvolver também plenamente. Eu faço rega nela, né, a cada 2 ou 3 dias. Ela não é uma planta assim que apresentou dificuldade sem rega, não. Ela é uma planta que eu achei ela até bem resistente e fácil de cultivar, mesmo aqui na minha região que o clima é muito quente. E a segunda plantinha florífera de pequeno porte, né? Vamos de uma aqui que é muito simplesinha, que é a nossa vinca, né? A vinca é muito conhecida dos brasileiros, porque ela produz muitas sementinhas, né? Como essa daqui, ó, essa vagenzinha aqui que tá cheia de sementes, mas ainda tá verde. Essas sementinhas caem, germinam com facilidade, né? Dando origem aí a novas plantas. Por isso, uma vez que você tem ela, né? Vai ter ela por muito tempo, ou talvez até para sempre, né? Se tiver aí condições, se não tiver pisoteio, né? Isso ela não vai suportar, mas ela suporta muito bem o sol, né? Aliás, ela precisa do sol, seja um sol parcial ou um sol do dia inteiro, mas ela precisa do sol para produzir bastante flores, né? E um solo aí, ela não é tão exigente, mas se for um solo que tenha matéria orgânica, ela vai produzir flores mais bonitas, né? Com cores mais vibrantes e em maior quantidade, né? Ela é uma planta que parece assim que ela é nativa do Brasil, porque ela realmente se adaptou muito bem às condições, né, do nosso país, né? Olha que lindas as florzinhas dela, e são absolutamente numerosas. Essas aqui são todas plantinhas jovens ainda, mas daqui a uns 2 ou 3 meses elas vão estar muito floridas aqui no jardim. Aliás, olha, vocês podem ver que a quantidade de flores nela são numerosas desde já. Tem gente que chama ela de boa noite também, porque ela não é uma plantinha que as flores se fecham à noite, não. Elas ficam assim floridas o tempo todo. Desde quando são pequenininhas, ela já começa a crescer produzindo flores. Como é o caso dessa daqui, por exemplo, que eu plantei sementinhas, né? E em cada ramo dela, ela produz flores. Ó, aqui tem um ramo, 2 ramos, aqui já tá com botões também, já vai abrir flores. E aqui o terceiro ramo que tem 3 flores. E a nossa terceira espéciezinha aí de pequeno porte, super delicada e florífera, é a nossa azulzinha, né? A azulzinha, mesmo ela quando ela no caso essa daqui, que geralmente a gente cultiva ela como plantinha pendente, mas ela também pode ser cultivada em canteiro, tá? Ela vai ficar pequenininha, né? Os ramos dela costumam até crescer bem, né? Crescem até 1 metro, mas eles crescem para o lado, né? E não para cima. Para cima eles crescem bem pouco e logo já ficam pendentes, aí já ficam, porque ele tem esse caulezinho dele aqui, olha, né, bem fininho, então ele fica prostrado e cheio de flores. É uma plantinha que produz flores aí
praticamente o ano todo. Essa espécie aqui produz flores o ano inteiro, né? Ainda que em pouquíssimo número, mas a maior parte do ano ela produz florzinhas pequenininhas, porém muito numerosas, né? Quase o ano inteiro. E essa daqui, apesar de ser uma planta brasileira, né, ela é uma planta que gosta de ser bem cuidada, gosta de um substrato bem preparado, rico em matéria orgânica, levinho, né, que também não gosta de encharcamento, porém ela gosta aí de regas regulares. Então é uma plantinha que não é difícil de cuidar, mas ela exige, né? Exige no mínimo que você faça rega nela regularmente, né? Se for em região de clima muito quente. Aqui, por exemplo, eu faço rega nela praticamente todos os dias. Às vezes eu pulo 1, 2 dias na semana, mas eu tô sempre fazendo regas nela, sempre de olho, porque ela não fala, mas ela praticamente desenha, porque ela fica murchinha, né, quando você passa aí 2, 3 dias sem fazer rega nela. Eu já passei até 7 dias sem fazer rega nela, mas era época de chuva, então eu viajei e deu uma chuva durante esse período, né, de 7 dias. Então, quando eu cheguei, mesmo assim, ela estava sofridinha, né, mas ela sobreviveu. Mas geralmente ela não passa tanto tempo assim sem receber regas minhas. E uma plantinha de fácil cultivo, nada, gente. Na verdade, uma plantinha bem exigentezinha, principalmente em clima quente, né? Ela exige, por exemplo, adubação, né? Ela gosta aí de fósforo, né? Para ficar florida. Então, é uma plantinha que você encontra muito facilmente para comprar, que é a petúnia, mas você vai precisar cuidar dela, apesar dela ser uma plantinha anual. Ela é exigente, inclusive, em regas, né? Principalmente em região de clima muito quente, onde ela se desidrata com muita facilidade. Mas ela é muito linda, muito florífera, e no caso dessa daqui é até perfumada. Mas mesmo as que não são perfumadas, vale a pena cultivar, porque elas são maravilhosas, são ótimas, né, para compor cestas pendentes, para fazer a decoração aí na sua casa. E você encontra, né, mudinhas pequenininhas ou já floridas em viveiros, floriculturas, casas de jardinagem, né, ou até mesmo em supermercados. E outra plantinha de pequeno porte, né, que suporta também clima quente e também precisa de um pouquinho de sol, é a torênia, né? Ela pode ser cultivada tanto em clima quente quanto em clima frio. Em clima quente ela sofre um pouquinho mais, né? Mas se você fizer rega regularmente nela, ela se desenvolve. Aliás, ela se desenvolve até sozinha, gente, desde que caia algumas sementinhas, né, que sobra, né, na cápsula dela após essas flores se murcharem, ela cai por todo lado e germina com muita facilidade. Ela é uma plantinha herbácea, né, de pequeno porte, e aqui na minha casa, por exemplo, eu nunca fico sem ela, porque ela nasce por todo lado e ela tem uma floração muito precoce, então logo aparecem as florzinhas. E eu deixo, né, até mesmo quando ela nasce em outro vaso, junto com outras plantas, porque ela funciona como uma espécie de um aviso, né? Onde essa plantinha está se desenvolvendo é porque está tendo umidade suficiente, né? Porque ela não suporta a falta de umidade por muito tempo em região de clima muito quente, como é o caso aqui. E existem diversas cores dela, é uma plantinha bem exótica, né? Tem um formato diferente com essa linguazinha amarela, é bem fofa. E uma plantinha que não costuma produzir flores, mas tem uma folhagem lindíssima, é o tinhorão, né? O tinhorão, ele, inclusive, muitos são nativos do Brasil e tem, né, uma estampa mais linda que a outra. Eu sou apaixonada por essa estampa aqui, que é meio pintalgada, né, de rosa e verde. Ela é muito delicada e ela pode ser cultivada em vaso ou então no canteiro. Ela gosta de solo arenoso, então se você adicionar um pouco de areia e um pouco de matéria orgânica, ele vai muito bem, né? Fica com um tom bem bonito, bem vibrante. E essa aqui é a versão mini, mas mesmo os que não tem versão mini, como esse daqui, ó, que é bem comum aqui na minha região, ele não cresce muito, né? Cresce no máximo aí uns 40 centímetros e é uma planta belíssima, mesmo sem flores.
E alguns ainda produzem flores, né? Como é o caso desse daqui, que a flor já secou, né? Mas deu flores aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, que isso aqui é o que sobrou da florzinha dele. Já essa estampa aqui, que eu também acho linda, né? Ainda tá com flores. Então, se você nunca viu, ó, tá aqui uma florzinha dele aqui, né? Que é uma florzinha, geralmente tem essa espádice branquinha aqui. Mas a ornamentação mesmo é pela folhagem dele, que é maravilhoso. Geralmente em formato de coração, mas nem sempre. Aqui tá saindo alguns brotinhos desse daqui de tom avermelhado. E muita gente costuma chamar essa espécie de coração magoado. E eu vou finalizar para vocês, né, com uma sumpatens, né? A sumpatens você encontra muito facilmente para comprar em viveiros, floriculturas e até no supermercado, né? É uma planta que tem diversas cores, né? Não é só esse tom de rosa bebê, não. Tem branca, tem vermelha, tem laranja, enfim, né? Geralmente as pessoas cultivam em vaso, às vezes em vaso suspenso, mas ela pode ser cultivada no jardim também, em volta de uma árvore, mesmo em região de clima quente, né? Então ela é uma plantinha que pode ser cultivada aí em região de clima frio ou em clima quente. Em clima quente ela demora um pouco mais para se adaptar e requer regas regulares, tá? É porque ela precisa de sol para florir, mas não pode ser o sol do dia inteiro, senão ela sofre muito. Então eu recomendo que você cultive ela de repente próximo de um muro, onde ela pegue só um sol parcial, ou embaixo de uma árvore, né, onde ela pega só um solzinho e muita claridade durante o dia. E não esqueça, regas regulares para você manter a sua planta bem linda e florida. Ela é muito florífera, gente. Essa é a sumpatens. Geralmente você compra mudinhas pequenininhas dela, né? Essa daqui mesmo era bem pequenininha e depois ela vai se desenvolvendo e fica muito cheia de flores. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se gostou, compartilha. Se tiver alguma dica, sugestão, dúvida, deixa nos comentários pra gente saber. Um beijão pra vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.